Evangelho de Mateus, capítulo 5, terceiro versículo. Vamos ler juntos o que diz ali? Vamos lá? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você tem duas perguntinhas aí. O que significa ser pobre de espírito, no teu entendimento? O que significa ser pobre de espírito? E você vai anotar uma resposta sua, o que você entende, daí no decorrer a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o que você entende? E você que veio hoje, né? A gente sempre diz que no TCL tem duas coisas importantes. Você tem que ter uma caneta ou um lápis, e é importante que você sente ao lado de alguém, tá bom? Então, mesmo que você não conheça a pessoa, sente ao lado de alguém, tem uma caneta ou um lápis. Ok, vamos à segunda pergunta, e depois a gente vai conversar com quem estiver ao nosso lado a respeito das duas. Como você entende a manifestação do reino dos céus em sua vida? Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como que você entende? Manifestação do reino dos céus em sua vida. E reino dos céus fala da eternidade, mas nós já temos vislumbres dos céus e já vivemos coisas dos céus. Né? Então, como você entende a manifestação do reino dos céus em sua vida? Anote aí. Amém? Então, agora é o nosso momento da gente conversar um pouquinho aqui no TCL, né? Então, você vai compartilhar com alguém ao seu lado a primeira pergunta, certo? A sua resposta. E ouça a resposta da outra pessoa. O que significa ser pobre de espírito ou em espírito? O que no teu entendimento significa isso, ser pobre em espírito? Se você achar interessante... Oi. Até o que não está conseguindo ouvir? Muito baixo o som? Então o que o Renato disse, aqui na frente está baixo o som. Tá, então vamos ver. Valeu, Renato. Ok. Erguer mais? Sim. Isso, vocês me ajudam quando vocês me dizem, certo? O que significa ser pobre de espírito de ou em espírito,
certo? É possível, a partir do grego, essa preposição pode ser de ou em, certo? Então, não muda o sentido. Tá, e veja, eu lembro uma vez, eu acho que eu vi do meu pai essa história que uma pessoa respondeu assim: ser pobre de espírito é ter só um espírito. Não é ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 espíritos. Então só tem um é pobre de espírito. Não, não é. Certo? Então ser pobre de espírito não é que todos nós só temos um espírito. Tá? Como você entende a manifestação do reino dos céus? Como você entende? Você acredita que hoje a gente já teve uma manifestação do reino dos céus aqui nesse tempo de adoração? Bem? Você já teve lá? Então, uma manifestação do reino dos céus. O que mais? O que mais que a manifestação do reino dos céus? Alguém gostaria de dizer bem alto aí no meio? Levanta a mão. O que é a manifestação do reino dos céus? Diga, Carlos. A nossa conversão é uma manifestação desse reino, né? Ok. Mas alguém? Oi? A provisão é uma manifestação do céu. O céu nos provê o que precisamos. Alguém mais? Tá, desculpa. Cuidado de Deus por nós. Com certeza. Aqui, Moleda. Vontade de Deus na vida. Florir. Ok, o florescer da vontade de Deus na minha vida. Fluir no poder. Fluir no poder. Ter sido alcançado pela graça salvadora de Deus. Gente, tudo isso é manifestação do reino dos céus na nossa vida. Porque isso veio do céu. E tem o céu como seu objetivo final. Certo? Vamos lá. Bem-aventurados. Essa expressão aqui, bem-aventurado, que na nossa língua, como a gente viu a semana passada, ela também pode ser lida como feliz. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou felizes os pobres em espírito. Todos os estudiosos dizem que bem-aventurado, que feliz, não comunica todo o significado desta palavra no seu original. É difícil de colocar em nosso idioma a força que esta palavra tem no grego e também o seu sentido no hebraico. Não há nenhuma palavra na nossa língua que vai expressar esse termo adequadamente. Esse termo, ele comunica algo que vai muito mais além do que um estado emocional. Estou feliz. Não é só isso. Ele vai incluir um bem-estar não só emocional, mas um bem-estar espiritual, com uma convicção interior de um destino eternamente satisfatório. No entanto, a gente não tem muita coisa na nossa língua, é isso que ela nos dá. Eu já ouvi dizer que a gente tem uma palavra na nossa língua que é muito difícil de comunicar em outras línguas, que é saudades. Saudades na nossa língua, nas outras línguas, não tem, certo? Se você pegar o inglês, miss you, eu tenho saudades de você, I miss you. Esse I miss you, eu sinto falta de você. Mas saudades é muito mais do que um sentir falta. Então, o inglês não consegue comunicar saudades com essa carga semântica da nossa palavra.
E é o mesmo, esse termo que está traduzido por bem-aventurado, feliz, no grego, o seu sentido no hebraico, a carga semântica desta palavra é muito mais pesada. Muito mais forte esse bem-aventurado. E essa que nós estamos vendo aqui é a primeira bem-aventurança de uma lista de, alguém sabe quantas? De uma lista de 8. 8. Então, você pode escrever aí no seu roteiro. Sermão do Monte, Jesus inicia com as bem-aventuranças e há uma lista de 8 bem-aventuranças. Jesus afirma que felizes são os pobres de espírito. Felizes são os pobres de espírito. Por que que eles são felizes? Pois deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Veja bem essa bem-aventurança. Toda bem-aventurança, ela vai comunicar algo que não é só terreno, momentâneo, passageiro, mas remete à eternidade. E está aqui uma bem-aventurança que está falando muito, que está colocando os olhos na eternidade, pois deles é o reino dos céus. E reino dos céus fala da eternidade, mas temos manifestações desse reino também aqui na terra. Jesus começa então o chamado Sermão do Monte com essas palavras. E pensando um pouquinho mais no Sermão do Monte, sabe? As palavras de Jesus nesse sermão são contraditórias. Contraditórias com os valores, com os conceitos da cultura terrena. Se a gente lê o Sermão do Monte, ele é contraditório. As bem-aventuranças, de repente, com olhos do homem natural, elas não fazem sentido, muitas delas. Como é que pode? É feliz quem é assim? Como? Não, isso é contraditório. Não pode ser assim. Mas tudo que tem no Sermão do Monte é contraditório à nossa cultura terrena. John Stott chama o Sermão do Monte do discurso de contracultura cristã. O Sermão do Monte é uma contracultura. Contracultura. Agora, vamos lá. Bem-aventurados os pobres em espírito. Essa, que é a primeira bem-aventurança da lista das 8, boa parte das pessoas, isso na mente de boa parte das pessoas, a pobreza, e o termo ali é pobreza, não pode coexistir com felicidade. É ou não é? Se alguém é pobre, no inconsciente coletivo, se é pobre, não é feliz. Não de todos, mas, sabe, se não tem, se é pobre, como vai ser feliz se é pobre? Mas que tipo de pobreza que Jesus está se referindo aqui? Que tipo de pobreza é essa que Jesus se referiu? Ele falou em ser pobre de espírito, ou em espírito. Esse pobre, ele comunica humildade. Pobre quer dizer destituído de riqueza, de influência, de posição e honra. Então, o que significa ser pobre em espírito ou pobre de espírito? Quando a Bíblia se refere ao espírito humano, geralmente ela sugere o homem interior. O homem interior.
2 Coríntios 4,16, vai falar sobre esse homem interior. Essa pobreza tem a ver com a visão da pessoa sobre a sua condição espiritual diante de Deus. Essa pobreza não quer dizer falta de grana, falta de dinheiro. Não, Jesus está falando de pobre de espírito ou em espírito. E ser esse pobre de espírito fala da sua condição espiritual diante de Deus reconhecida. Os pobres de espírito são aqueles que percebem que sem a graça de Deus, e a palavra ali é graça, eles têm essa percepção, que sem a graça de Deus, eles estão falidos. Estão falidos. Os pobres de espírito não se julgam merecedores do favor divino. Eles são destituídos de justiça própria. Pobre de espírito significa isso. Essa percepção, sem a graça de Deus, estou falido. Ser pobre de espírito é esse reconhecimento. Reconhecimento de que não somos merecedores de nada de Deus, do favor divino. Ser pobre de espírito é um reconhecimento de que, como diz a Bíblia, minha justiça são como trapos de imundícia. Mas sabe, são bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles são pecadores que reconhecem que precisam de um Salvador. Por que eles são felizes? Porque eles não merecem? Não, porque eles reconhecem que não merecem. Feliz é aquele que, Jesus está dizendo aqui, que é feliz é aquele que não acha que é o bom. Feliz não é aquele que diz, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Ei Deus, faz favor de me abençoar, hein? Esse não é pobre de espírito, porque ele não reconhece a sua condição humana miserável diante de Deus. Ele não tem noção da sua pecaminosidade. Ele não tem noção da santidade de Deus. Quando nós temos noção, não toda, aqui na terra acho que nunca vamos ter toda a noção, mas alguma noção da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade, a gente olha para essa distância, a gente se sente pobre. E a partir desta pobreza, desse reconhecimento, que tem a convicção de que somos pecadores e que não merecemos e que somos carentes da graça divina. E quando nós somos carentes da graça, quando nós não estamos cheios de justiça própria, porque nós obedecemos as coisas da palavra de Deus, então nós nos enchemos de orgulho. E Jesus combateu isso veementemente. Ele combatia o comportamento farisaico, porque eles batiam no peito. Ele contou a história dos dois homens que estavam orando, do fariseu, do publicano. E o fariseu dizia, porque eu jejuo 2 vezes na semana, porque eu dou o dízimo de tudo. O fariseu dizia, eu não sou como aquele homem lá, eu faço assim, ele não faz. Essa oração do fariseu e a oração lá do publicano era, Deus, tem misericórdia de mim que sou homem pecador. Tem misericórdia. E daí Jesus perguntou aos discípulos, qual dos dois
foi justificado. Qual oração foi ouvida? Do fariseu ou do publicano? O fariseu não era pobre de espírito. Ele estava cheio de justiça própria. Ele se julgava merecedor. Ele se julgava mais e melhor do que o outro. Esse era um rico no espírito. O interior dele estava cheio de si mesmo. O homem interior dele estava inchado. Agora, o publicano era pobre em espírito. Porque ele reconhecia que era pecador. E que ele dependia da graça, não dos méritos pessoais. Eu estou lendo na minha leitura devocional agora Romanos. E o Romanos descasca, ele diz tudo. E ele fala para a gente que não tem nada, que salvação a gente não merece. Que é por causa de Cristo, que é porque Ele nos amou, é pela manifestação da graça, que é porque Ele levou os nossos pecados. Romanos nos ensina o que é ser pobre de espírito. Esse mundo ficou, na semana passada ou retrasada, sem Billy Graham. E esse foi um dos maiores pregadores da face da terra. Eu já compartilhei isso no carro, com a minha família, no GP hoje. E ele sempre pregava para multidões e muita gente vinha a Jesus. Mas de repente, o número de decisões diminuiu. E daí ele se reuniu com a equipe dele e perguntou: o que será que está acontecendo? Tem menos gente entregando a vida a Jesus, menos gente aceitando Jesus. Alguém do grupo disse: pastor, é porque o senhor tirou a cruz da sua pregação. Ele falava sobre outras coisas, mas não trazia a cruz, a obra da cruz. A obra de Cristo na cruz é a base da fé, do cristianismo e da salvação. E a obra da cruz anuncia que Ele morreu pelos nossos pecados. Que o santo morreu pelos pecadores. Que o puro morreu por nós, os impuros. Que o sangue que foi derramado na cruz é puro e tem o poder de nos purificar de todo pecado. Que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, que Ele se constituiu em um único caminho que nos leva a Deus, e que eu e você iremos morar no céu, não porque a gente é bonzinho, mas por causa da graça. Ele veio e nós não merecíamos. A Bíblia diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não havia méritos em nós. É por essa graça que a gente é salvo, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Quem reconhece isso é pobre em espírito. Quem reconhece isso vai herdar o reino dos céus. Quem reconhece essa graça fica constrangido por essa graça. E sabe o que ele vai buscar fazer? Obedecer. Sabe o que ele vai buscar? Santidade. Sabe o que ele vai buscar, mesmo sabendo da sua, da sua limitação? Mas, no poder do Espírito, ele vai buscar agradar a Deus. O pobre de espírito é esse, que reconhece a sua condição humana, que confia na graça, que apela para a graça, que é constrangido por essa graça, e esse constrangimento o leva a um comportamento diferente. No entanto, ele sabe que esse comportamento vem em função de uma resposta
que se dá essa graça, no entanto, que a salvação, que não é não é o comportamento que me salva, mas é a graça. Mas se eu creio na graça, o meu comportamento vai mudar. Se a gente tem Jesus, quando a gente morrer, a gente vai para o céu. E a gente vai chegar no céu e vamos ser recebidos, não por causa das nossas obras, porque a gente foi legalzinho, melhor que a média. Nós vamos entrar lá, porque Ele nos amou. Só vai herdar o reino do céu quem tem essa noção, quem tem essa pobreza de espírito. Essa pobreza de espírito. Que sabe que o único Salvador é Jesus. Davi, embora fosse um grande rei, o grande rei de Israel, o grande vencedor, o cara que matou gigante, que venceu exércitos, o grande rei, ele declarava que era pobre e necessitado, e que ele dependia de Deus. Esse amor, essa graça devem nos constranger. Estes que se colocam diante de Deus desta maneira, terão como recompensa o reino dos céus. Quem deseja o reino dos céus, ele precisa abdicar do seu próprio reino. Isso envolve ser servo, súdito do rei, e não querer ser o senhor, e não se achar no direito de apontar o dedo para Deus. Mas aquele que vem a Ele e reconhece a sua pobreza. Pobre de espírito é aquele que diz que o meu reino vá, para que venha o teu. Feliz é aquele que é pobre em espírito, que é dependente da graça, que reconhece a obra da cruz, que se constrange com essa graça, e a partir disso, começa a ter um comportamento diferente. Felizes são esses. No primeiro TCL desse ano, de semana passada, a gente fez uma pergunta, lembra? No final. Em que área da vida eu não sou feliz? Ou preciso ser feliz? Ou mais feliz? Daí eu disse a vocês que em cada bem-aventurança que nós estudássemos, que nós olhássemos para a bem-aventurança estudada e ver se essa área da vida que nós não somos felizes ou que precisamos ser mais felizes não está ligado a isso. Tem muito cristão que ele diz, ok, Jesus morreu por mim, mas eu não mereço, e até aí tudo bem. A convicção de que não se merece. Mas ele também não acredita na graça. Então ele não é feliz. Ele vive morrendo de medo. Ele tem mais convicção, mesmo que ele tem Jesus, que ele anda com Jesus, ele busca obedecer a palavra de Deus, mas como ele não é absolutamente perfeito, a convicção dele é que se ele morrer ele vai para o inferno, e não para o céu. Então, é infeliz. Tem muito cristão que vive sem paz porque vive debaixo de condenação, porque não acredita no perdão dos seus pecados, não acredita que o sangue de Jesus é poderoso para perdoá-lo e purificá-lo de todo o pecado, não acredita que o sangue de Jesus é capaz de apagar o seu passado. E então ele é infeliz. E muitas vezes a sua ansiedade, o seu comportamento ansioso surge
da incerteza da sua salvação. A salvação vem por causa da graça, a partir do momento que eu reconheço a minha pobreza. Eu busco nele a riqueza da graça, mas eu tenho que acreditar na graça. Eu tenho que buscar andar com Deus, mas sabe, eu tenho que viver como salvo, na convicção de que eu sou salvo. É claro, eu tenho que vigiar a verdade, mas eu tenho que viver como salvo. Ei, se o meu coração parar de bater agora e eu cair aqui, por causa da graça, não pelos meus méritos, mas por causa da graça, eu vou para o céu. E isso me faz feliz. Isso me faz um bem-aventurado.